Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de Muito donde bom nos... dia ou boa tarde, depende do lugar onde estejam nos ouvindo. Damos as boas-vindas a esse ciclo de conferências magistrais de não discriminação e deixo a diretora executiva de OLACEF de Gênero e Igualdade e Discriminação, Daniela. Muito obrigado, muito bom dia a todos e todas, boa tarde, do lugar onde estão nos acompanhando. Nos reunimos para conversar sobre algum dos eixos sobre igualdade de gênero. Hoje, no eixo sobre importunação sexual e laboral, temos algumas previsões técnicas. Nessa oportunidade, vamos contar com tradução simultânea ou interpretação, porque temos uma pré-lista e vai ouvir em português, de maneira que nos convidamos que, ao revisar a barra inferior, tem como um globinho aí que diz interpretação, você pode apertar aí, pode escutar ou em original, em português ou espanhol, para poder facilitar a compreensão de vocês. Ou se quiserem praticar o seu espanhol ou o seu português, são bem-vindos em entrar de qualquer jeito. Já para iniciar, para contextualizar esse eixo, eu vou deixar com a palavra a Daniela Bruno Ruiz, que é a que representa o Tribunal de Contas do Uruguai, que foi no momento da criação dessa política sobre igualdade de gênero, sobre eixo. Ela foi quem desenvolveu esse eixo. Ela está na Universidade da Política do Uruguai. Ela, por isso, foi convidada a implementar sobre a unidade de gênero nesse organismo, no passado dia 21. É uma política difícil de ser implementada, seria uma criação de uma forma orgânica que pudesse tratar desses temas no interior da universidade, de maneira que ela vai dizer como foi a elaboração, quais são os eixos, os princípios e as recomendações desse eixo. Mas antes de passar a palavra a Daniela, como é de costume em nossas reuniões de cada ano ou de cada mês, interagir com os outros através de net.com. E pedimos que vocês entrem em mente.com com o código 55 48 89 21. Vocês podem colocar mente.com do seu computador, do seu celular, e vocês podem responder perguntas. Você já foi vítima ou foi testemunha de algum assédio dentro de sua instituição? Esse código você pode usar, que é o 55 48 89 21, e depois da intervenção da nossa colega Daniela, nós vamos ver os resultados. Vamos ter todas as informações e vamos colocar aí para que todos possam interagir. Deixo a palavra com a Daniela Bruno. Bom dia a todos e todas. É um prazer participar nesta conversa com vocês, representando a nossa entidade fiscalizadora superior do Uruguai, que trata sobre assédio e importunação sexual e no trabalho. A violência contra a mulher constitui a manifestação mais extrema das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, o que tem conduzido à discriminação contra a mulher e que impede o seu desenvolvimento pleno. Se trata de uma forma de discriminação que impede a consecução de direitos, impede igualdade com os homens. Esse fenômeno que é estrutural se reflete a todos os campos da vida da mulher, tanto privada como do trabalho. Esse tema da violência sexual e a importunação
afeta os ambientes do trabalho, acontece também nos ambientes de trabalho e viola os direitos fundamentais das pessoas. Daí a importância de que os estados contem com sistemas de proteção que não apenas reparem o dano causado às vítimas, mas que também conte com mecanismos que façam cessar a violação de direitos e a prevenção dessas condutas, desses comportamentos. Os instrumentos internacionais que versam sobre a matéria são numerosos e todos condenam todas as formas de violência e comprometem os Estados-membros a atuar para erradicar esses atos e promover um ambiente de tolerância zero à violência sexual e ao assédio. E com o objetivo específico de prevenir e evitar, eliminar o assédio no trabalho, a OIT estabelece que todos os membros devem promover e respeitar e adotar princípios e direitos fundamentais no trabalho, especificamente com relação à eliminação da discriminação em matéria de trabalho. E também, ao reconhecer o direito de toda pessoa a um mundo livre de violência, ao assédio e ao constrangimento no ambiente do trabalho, incluindo nesses conceitos a violência e o assédio devido a gênero, que podem constituir uma violação ou abuso dos direitos humanos. Nesse sentido, e sendo que a violência e o assédio são incompatíveis com a promoção de entidades fiscalizadoras e que afeta negativamente a organização do trabalho e as relações no ambiente de trabalho, o compromisso das pessoas com o seu trabalho e a reputação dessas entidades fiscalizadoras e sua produtividade, que a violência e o assédio afetam de maneira desproporcional às mulheres, é necessário a atuação das entidades fiscalizadoras com um enfoque inclusivo e integrado. Esse enfoque deveria levar em conta as considerações de gênero e abordar as causas subjacentes e os fatores de risco, como são os estereótipos e a interseccionalidade, para dessa forma dar cumprimento aos compromissos assumidos em nível internacional e para o efetivo usufruto dos direitos. De acordo aos princípios de Intosai, uma das entidades fiscalizadoras deve atuar com base à transparência e deve também, assim, atuar as entidades congêneres e deve levar ao cumprimento das normativas nacionais e internacionais, inclusive em contextos que avaliam a eficácia do poder público e garante oportunidades iguais a todos os grupos da sociedade. A política sobre igualdade de gênero e não discriminação da OLACEF abarca todas essas considerações que vem tratando no seu eixo sobre assédio e importunação sexual e no trabalho. Inclui recomendações para as entidades fiscalizadoras para o cumprimento dos parâmetros de eliminação da violência no ambiente de trabalho relacionado ao assédio sexual e responsabilidade institucional. No que se refere à discriminação no trabalho, esse subeixo recomenda a aplicação de medidas que garantam a não discriminação no ambiente de trabalho, que resguarde a igualdade e a participação de equipes de trabalho de todas as pessoas, independentemente do seu gênero. Com relação ao assédio no ambiente do trabalho, exorta as entidades fiscalizadoras e superiores a arregimentar as suas ferramentas para inexistir a oportunidade da existência do assédio e estabelecer pautas que impeçam e permitam identificar situações de assédio sexual e preveni-la.
Com relação ao assédio sexual, se insta as entidades superiores a orientar e capacitar o pessoal com relação à realidade e a adotar e atualizar protocolos de atuação em diferentes situações de assédio que possam ser apresentados no ambiente de trabalho. E, por último, com relação à responsabilidade institucional frente à ocorrência desses atos, se recomenda às entidades fiscalizadoras adotar medidas administrativas ou disciplinares que correspondam naqueles casos que tenham sido constatados violência ou assédio. Assim também adotar medidas para restabelecer um ambiente de trabalho harmonioso, de tal maneira que as pessoas possam trabalhar em um ambiente de trabalho que seja coerente com essas políticas. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês com relação a este eixo. E agora eu os deixo com os demais expositores que vão adentrar a esta temática. Obrigado. Obrigada. Daniela, no solo por la Graças a você, Daniela. Está clara e tem a ver com o assédio e também a participação do Uruguai, que está nesse processo que pode trabalhar com os colegas. Vamos dar lugar à segunda parte da nossa reunião hoje. Quem nos convoca vai ser uma conversação entre os colegas do TCU, também de Porto Rico, que faz parte desse eixo de trabalho. Por outra parte, nós temos a funcionária da FC Porto Rico, Lilian Berrios, mais de 35 anos na agência do governo de Porto Rico, com especialização na implementação de políticas em favor dos empregados. Também trabalha, é coordenadora de violência doméstica desse programa e orienta sobre a orientação em programas de comportamento suicídio. Também como se trata os funcionários em espaço de trabalho. Estamos ainda com Cláudia Gonçalves, que é auditora federal do Tribunal de Contas da União do Brasil, é o TCU desde o ano 2004. Atualmente é assessora do ministro Antônio Anastasia. Formada em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, com pós-graduação pela Escola Superior. Liderou sobre a igualdade de gênero e discriminação também no TCU, sobre assédio. Vamos contar um pouco do que ela fala, mas também o que nós vamos ter nessa conversação, nessa sessão. Eu acho que tem pessoas que não estão me escutando. Como assim? Então, a quem não está podendo escutar? A quem é que não está conseguindo escutar? Seria bom, então, entrar novamente para que esse seu problema de áudio possa ser resolvido. Então, vamos começar. Lilian, para que nos conte um pouco da sua experiência sobre o assédio no lugar de trabalho e como é que a gente consegue identificar isso. Bom dia a todas e todos. Falando da nossa experiência relacionada ao assédio no ambiente de trabalho e como temos trabalhado, essa é um comportamento que há bastante tempo acontece no ambiente de trabalho, mas há pouco tempo foi que veio legislar, em 2020, relacionado ao assédio no ambiente de trabalho. Antes disso, nós víamos as situações de importunação e constrangimento no ambiente de trabalho, nós víamos apenas no aspecto sexual. Agora mesmo nós estamos vendo que o assédio no ambiente de trabalho, nós vemos em situações de gênero, que é o tema que nos convoca hoje, onde a pessoa que tem o poder, e em geral nas sociedades na qual o poder se manifesta, sobretudo no gênero masculino, é a
pessoa que exerce poder sobre o funcionário ou a funcionária e que pode provocar que a pessoa possa, em algum momento, querer abandonar o trabalho. O assédio no ambiente de trabalho se vê na parte hierárquica do supervisor para o empregado, mas também nós vemos em nível dos funcionários, mesmo com seus companheiros, em situações do dia a dia do trabalho, que provocam um incômodo e gera uma situação que a pessoa tenha esquiva ao local de trabalho e as façam querer abandonar o seu emprego. Além disso, nós vemos também, além do assédio, apenas para deixar a questão do local de emprego, vemos também a importunação, como nós tratamos de maneira inapropriada um companheiro para que não continuem naquele espaço de trabalho. Isso pode ser condutas como gritar, comportamentos como ah, minimizar o trabalho que a pessoa faz, dar a ela menos responsabilidade em situações onde ela tem um certo número de responsabilidades, vão sendo eliminadas essas responsabilidades e passadas a outras pessoas. E isso as vai agredindo constantemente, dizendo que o trabalho que estão realizando não faz de forma adequada, não está satisfeito com o seu trabalho. Isso leva o trabalhador, depois de ter vivenciado essas situações, a que em algum momento decida abandonar o local de trabalho ou ir completamente ou solicitar um deslocamento entre áreas. Essas situações que acontecem, nós temos, como eu mencionei, quando eliminamos funções ao trabalhador, nós vamos exercendo pressão sobre ele e com relação ao contexto sexual, então, nós também acolhemos para exercer pressão de tal forma que eles tenham, além da vontade de sair do trabalho, de abandonar o trabalho, que também possa gerar privilégios sexuais a companheiros de trabalho. Então, estou trabalhando com isso em Porto Rico nos últimos 2 anos e que estamos implementando a política com relação ao assédio no ambiente de trabalho. E sim, estamos vendo em pesquisas e enquetes que estamos fazendo no departamento, que até 50% dos trabalhadores manifestaram que em algum momento já vivenciaram situações de assédio no ambiente de trabalho, mas muitos, em sua maioria, ao não contar com essas ferramentas para identificar corretamente ou trabalhar isso corretamente, ficam calados e preferem abandonar o local de trabalho ou continuar sofrendo e vivenciando aquele mal-estar antes, em lugar de estabelecer ou de apresentar uma queixa aos seus patrões. Como eixo de assédio no local de trabalho, há muitas situações que nos surgiram. O mais importante é a educação. Nós precisamos ir educando as pessoas que trabalham conosco, educá-los, estabelecer as normas e apresentar quais são esses comportamentos que verdadeiramente são, caracterizam o assédio no local de trabalho ou assédio sexual, para que as pessoas possam saber que, naquele momento, se estão passando por uma situação de assédio no local de trabalho ou sexual,
e apresentar a sua queixa e solicitar ajuda. A assistência sempre está disponível, é preciso mencionar aos funcionários que esse auxílio está aí e quais são os passos que devem seguir para poder obter essa ajuda, essa assistência. Esse é o meu resumo para este momento. Lo primero y lo más São muitos importante, assuntos. Eu acho que e quando falamos de assédio no ambiente de trabalho, tem que ver com várias coisas da profissão que tem, o local de trabalho, mas isso também tem um eixo sexual e a gente tem que falar das duas coisas com igual importância, mas tem que ter capacitação. Primeiramente, o que mais ficou é poder identificar do que é o que está acontecendo, quais ações que devem ser tomadas. Isso é realmente super interessante. Vamos continuar conversando sobre isso. Vamos ver os resultados da primeira pergunta do Mentir. Como estão vendo a pergunta que nós fizemos é se alguém já foi vítima ou testemunha de algum assédio ou de algum constrangimento. A resposta tem sido sim, fui vítima, 10%, 20% foi testemunha, vítimas e testemunhas, ou seja, mais de um caso, e nenhuma das duas, 58%. Bem, é importante que a realidade seja a maioria, mas não é importante que quem foi vítima se manifeste. Parece um cenário perfeito para dar base à colega Cláudia Gonçalves, que vai nos acompanhar do Tribunal de Contas da União do Brasil para falar da importância que é para a administração pública. Cláudia? Olá, bom dia a todos e a todas. Falo aqui de Brasília. Acho que sou a única aqui que vou falar em português. E estou muito feliz de participar desse evento e de conhecer melhor aqui as iniciativas de outros países no tratamento desse tema tão importante. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que o Tribunal de Contas da União recentemente realizou no tema com relação ao assédio sexual e assédio moral. Esse trabalho ele aconteceu no ano passado por iniciativa do ministro Bruno Dantas, que vai ser o nosso futuro presidente, e que ele queria entender como que essa situação estava sendo abordada na administração pública federal, como que esse tema vinha sendo tratado. Então, foi um trabalho que aconteceu na área de controle externo, né? O tribunal fiscalizando os outros órgãos, e dado o ineditismo do tema e a dificuldade que nós tivemos na época de ter uma ferramenta com a qual a gente pudesse avaliar se aquelas entidades estavam ou não tendo ações efetivas de combate ao assédio, nós optamos por fazer primeiramente um levantamento, que é uma modalidade de fiscalização, onde a gente busca conhecer melhor o objeto. E também tivemos como objetivo nesse trabalho criar um modelo onde a gente pudesse, a partir do qual pudesse depois vir fazer futuras fiscalizações nas entidades e órgãos da administração pública. Então, esse modelo a gente se baseou em práticas nacionais, internacionais, né, nos órgãos que nós, na época, escolhemos para conhecer mais profundamente, que foram 4, que a gente de antemão, numa pesquisa, a gente já tinha visto que esses órgãos estavam mais evoluídos sobre o tema. Então, com base na literatura especializada nas práticas, nós criamos um modelo simples, que ele tem 4 grandes, ele está dividido em 4 grandes critérios, né, rol de critérios, onde a gente avalia tanto a parte de institucionalização, que é saber se aquela unidade, aquele órgão, ele de fato está preparado para combater o assédio, se ele tem normas, se o assédio é algo que é falado, uma coisa muito importante que a gente viu é o patrocínio
do dirigente daquela unidade, então se ele de fato entende que aquele é um assunto importante que precisa ser combatido. Então a gente tem a parte de institucionalização, a parte de prevenção, que é todas aquelas medidas educativas para você entender do assunto, que foi muito falado aqui pela Lilian, né? A questão da educação, você falar sobre o assédio na instituição, esclarecer para as pessoas aquilo que é, diferenciar o que é um assédio e o que não é, e criar canais para que as pessoas possam depois fazer suas denúncias e suas manifestações. Então, a gente também tem a parte da detecção, que é uma atuação da unidade, tanto proativa como reativa no combate ao assédio, e, por fim, a correção, que é dar tratamento mesmo para aquelas medidas, para que aquele tipo de comportamento não aconteça mais. Eu fico muito feliz de ver que esse modelo criado, ele foi criado antes da OLACEFS apresentar o resultado final da política, e ele está muito alinhado. Então, assim, muitos aspectos ali abordados pela política estão contidos no modelo. Eu cito a parte de tolerância zero, a importância da regulamentação, a necessidade de se fazer diagnósticos permanentes para se ter uma noção de como que está a situação dentro de cada instituição, a existência de canais de denúncia, muitas campanhas de sensibilização e atuar muito na área de prevenção. Então, a gente viu, há uma compatibilidade total desse modelo com o que a OLACEFS preconiza e surgiu, o que nos deixou também muito felizes e tranquilos de que desenhamos um modelo que está no caminho certo. A ideia é que o tribunal possa, cada vez, nas suas fiscalizações, nas suas auditorias, utilizar disso para ter uma radiografia, para ter uma visão melhor da administração pública e dar esse retorno para o gestor, de onde que ele pode aprimorar as suas políticas internas para buscar um órgão livre de assédio, né, e que a gente tenha aí um ambiente de trabalho bom e tranquilo e com igualdade, né, de gênero e tal. Então, eu achei que essas são as minhas primeiras palavras, fico feliz de estar podendo aqui contribuir e mostrar esse modelo que foi desenvolvido aí na auditoria que nós fizemos no ano passado. Obrigada, Daniela, pela oportunidade. E estou aqui à disposição também para responder dúvidas e entrar um pouquinho mais a fundo no modelo, se for preciso. Muchas gracias, Cláudia, que interessante. Muito obrigado, Cláudia, que interessante. Já tem, inclusive, perguntas no chat. Sempre é bom compartilhar experiências de algo funcional que provavelmente que nos traga mais clareza de que ainda temos que fazer coisas. Isso é algo que nos indica que está funcionando, que haja outras referências sobre a abrangência desse trabalho, possamos continuar gerando intercâmbio e que consigamos ter espaços de trabalho seguro, que é o principal que cada empregador deve dar, no caso de trabalhos por parte do Estado. Para continuar com a interação, gostaria de convidar o mesmo código 55488921. Mente para você responda se o protocolo contra assédio funciona bem na prática. O Cláudia disse, podemos atuar na prevenção, mas também em sanções. E aí, isso existem os canais de denúncia. Os protocolos são um dos instrumentos que nós vemos como funciona como agente do Estado, queremos implementar em cada uma das áreas em gestão de pessoas que as GTs possam ter. É um assunto que realmente é parte da atuação de OLACEFS, de acordo com a sua gravidade. Somos pessoas que fazemos parte da política
junto com nossos colegas do Uruguai, Porto Rico e outros que estão trabalhando nesse eixo. Lília, de acordo com a sua experiência com a gestão de pessoas, com respeito a, por exemplo, essa possibilidade, ou protocolos de atuação, como é que você vê como deveriam ser sancionados, penalizados, ou como se faria a prevenção? Tem alguma ferramenta que você possa compartilhar e como identificar as vítimas dessa situação? Com relação aos protocolos, é muito importante contar com protocolos bem definidos, bem claros com relação ao que acarreta esse comportamento e quais são os passos a seguir. É importante identificar nele as pessoas a quem se dirigir quando a pessoa passe por uma situação de assédio, quer seja sexual ou constrangimento no ambiente do trabalho. Então, se divulga a cada 3 meses um comunicado que nós fazemos por e-mail com um resumo da política de assédio no ambiente de trabalho e de constrangimento no ambiente de trabalho. E é importante manter todo o pessoal informado com relação a tudo o que envolve, e assim mesmo, periodicamente precisamos revisar os protocolos, porque as situações que estamos vivenciando nos leva a que alguns desses protocolos possivelmente tenham algumas falhas e com a prática vamos modificando e precisam ser atualizados, mudanças que continuam sendo feitas à medida que vão sendo utilizadas. E também nós precisamos promover a confidencialidade, que é uma parte vital nesses casos, nessas situações de assédio no ambiente de trabalho e sexual, e identificar as pessoas que vão trabalhar com esses protocolos, que sejam pessoas qualificadas, que possam dar garantias de que a informação que a pessoa vai divulgar não irá além e que possa tratar com a pessoa diretamente. Então, é importante a confidencialidade e a garantia de que esse tratamento, que essa situação será solucionada no momento adequado e que não será feito de forma apressada e que nós tomaremos o tempo necessário para que possamos solucionar a situação e que essa pessoa que está passando por essa situação possa ficar satisfeita e não precise ir a outras instâncias buscar ajuda porque nós não tenhamos dado a ela a assistência solicitada. É importante, como eu disse, manter atualizados, manter o pessoal informado, manter a informação constante de como trabalhar isto, lembrando o que é o comportamento que leva a um assédio sexual e, a cada momento, manter a nossa comunicação com todos eles. Respondi? Espetacular. Eu pensei no que você falou sobre a revisão do protocolo. Eu acho que é um desafio significativo na instituição igual às nossas. Muitas vezes, em momentos de muito tem bom ânimo e outros são burocráticas. Não que a burocracia seja algo ruim, tem que ter a formalização, buscando os melhores instrumentos possíveis, mas claramente reside na capacidade de ter uma reação rápida. Nesses casos, talvez, como você disse, a gente chegue tarde em alguns casos, ou em alguns casos específicos, isso aqui não está contemplado. Então, a gente tem que fazer boas verificações. Foi nisso que eu fiquei pensando, porque eu acho um desafio realmente importante e temos que trazer isso à política.
o que nós estabelecemos no momento 1, que é uma das nossas características, revisá-los, porque é aperfeiçoável. Além da palavra, deixar a Cláudia com a palavra para que ela possa nos dizer o que é que ela poderia compartilhar a partir da sua experiência, tratando de falar um pouco do que Lília disse sobre essa proposta de revisão. Qual seria uma solução do Estado? Ou quais seriam as referências para conseguir combater esse constrangimento? Esse documento que foi compartilhado tem 4 passos. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque a conclusão, e eu possa levar uma conclusão disso. Estão me ouvindo? Sim? Então, Daniela, agradeço aí a pergunta. São temas muito sensíveis, né? Nós sabemos, com às vezes uma resistência interna para lidar com aqueles temas. Então, a gente precisa quebrar primeiro essa resistência, falando a respeito do tema, eu acho que isso é muito importante, né? Como eu disse assim anteriormente, assim, o grande dirigente da instituição, eu acho que ele tem que liderar esse processo também. Ele tem que expor para a organização que esse comportamento é inaceitável, que ali não se aceita qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de violência laboral, né? Que o assédio sexual e moral são parte dela, né? Eu acho que é muito importante, nos modelos que nós conhecemos e vimos, de várias instituições, ter o dirigente da unidade assumindo esse protagonismo é muito importante para que as políticas ocorram de fato. Muitas vezes a gente vê, em conversas até com especialistas, a gente viu que há lugares onde existe uma grande... a equipe técnica, muitas vezes da área de gestão de pessoas, da área de saúde, está envolvida, quer atuar, mas se você não tem esse apoio institucional, o tema pode não acontecer. Ele acaba tendo tantas barreiras para serem vencidas que ele fica sem, de fato, ter uma solução melhor para dar. Então, eu acho que a atuação, né, junto com o líder é muito importante que ele tenha esse momento. E como foi dito, assim, falar sempre, eu acho que não é um assunto que a gente fala uma vez na vida e pronto. Eu acho que, como vocês comentaram, o instrumento tem que estar sempre permanentemente sendo atualizado, as pessoas têm que estarem sempre informadas sobre isso, a casa, a instituição qualquer dela, uma FS ou um órgão qualquer outro, ele tem que estar sempre trazendo esse tema, rememorando as pessoas da importância de se buscar um ambiente de trabalho saudável, livre de qualquer tipo de assédio. Porque nós todas aqui sabemos e nas consequências terríveis que isso gera para a instituição, né? Não só do ponto de vista individual, mas do grupo também, né? Você tem problemas não só doenças causadas por tipos de assédios que afetam a pessoa, mas afetam todo o grupo onde aquela pessoa está inserida, né? Com prejuízos mesmo para aquela instituição grandes, né? Então, esse tema tem que estar na pauta, tem que estar na pauta, na agenda principal no primeiro, sempre, está sempre sendo relembrado e atualizado, e para que isso entre na cultura local. A gente tem um primeiro momento que vencer essa barreira cultural de achar que na nossa instituição não existe assédio. Não, aqui não existe. Como assim? Você já perguntou? Você já viu? Porque a barreira do silêncio ela é muito forte, né? As pessoas têm muito... E elas só vão se sentir confortáveis para fazerem suas denúncias, para resolverem aquela situação, se elas sentirem que elas têm apoio institucional. Então, eu acho que, tendo esse apoio institucional e com todas as ferramentas, os normativos, né, os mecanismos criados, a gente tem todas as chances aí para ter um sucesso, para vencer esse problema que hoje ainda assola tanto, né, nas organizações, em especial as mulheres, né, que são potencialmente as maiores vítimas desse problema de assédio sexual, principalmente, né, e moral também. Acho que todas as pesquisas aí, elas acabam comprovando isso. Daniela, não sei se eu te respondi exatamente a sua pergunta, ou você quer que eu aprofunde alguma questão mais?
Tá sem áudio. Hay varias preguntas en el chat y en las preguntas, en la sección Tem de muitas perguntas no chat e a sessão de perguntas e respostas, eu acho que estamos bem para dar a oportunidade àqueles que nos acompanham de talvez escutar a sua pergunta. E acontece que eu estou anotando muita coisa aqui. Vamos ver o resultado do Menti, para ver quais as experiências dos colegas com esses instrumentos e protocolos. E a gente vai voltar às perguntas. Você acha que o protocolo contra o assédio e a hostilização de seus FS previne, sanciona corretamente as práticas? 56% dizem sim, 32% por não, e 33% se conta com o protocolo, nem conhece. Está bem equilibrado, um terço, é um assunto interessante. Esses elementos são importantes, porque tem a ver com a pergunta que nós fizemos, se é penalizado de forma correta. Talvez tenha alguma visão que não seja tão crítica, e pode estar muito crítica e tem a ver com alguma experiência, e o protocolo já tem tempo implementado, a questão dos canais de denúncia, talvez falte capacitação no que diz respeito à prevenção. Vamos dizer, são muitas listas que podem, muitas arestas que podem dar mote para diferentes respostas. Vamos ver as perguntas que estão sendo feitas pelo público e eu vou lendo para que vocês conversem. Você pode contar como hostilização laboral, ou constrangimento laboral, e levar de acordo ao considerado pela lei? Ilha, você pode responder? Pode considerar constrangimento no trabalho e levar em efeito a um servidor público de acordo com a sua remuneração ou de acordo com a lei? Poderia ser considerado um dos comportamentos que o trabalhador possa identificar como assédio no ambiente de trabalho, porque o seu trabalho não está sendo reconhecido, o seu desempenho não está sendo reconhecido e que o seu trabalho a sua renda não seja aumentada. Sim, isso pode ser uma coisa que a faça não querer estar ali. Algo importante relacionado ao assédio, ao constrangimento no local de trabalho, que é repetitivo, ainda que em ocasiões poderiam ser comportamentos separados, mas geralmente são comportamentos que acontecem em diferentes situações com a mesma pessoa, em relação à mesma pessoa. Então, assim, poderia identificar que outros comportamentos poderiam estar associados e, dessa forma, ter uma base para qualificar um assédio no ambiente de trabalho. E uma outra pergunta que a Nair faz, a Nair Trancoso, e ela pergunta algo bem importante: onde é que a gente pede ajuda? De acordo com o Código de Ética, não sabe como questionar o assédio. A política LGTS que está no nosso página web, GTG, tem a ver com a postura ética. Você pode encontrar coisas importantes, onde todas as faltas que podem ser constituídas como assédio no local de trabalho ou sexual, tudo isso tem a ver com falta de ética. Essa é a visão. Eu queria deixar esse ponto aqui. Antes de passar a palavra, eu acho que Cláudia ou Lilian, onde é que a gente pede ajuda? Depende de onde você estiver, claro. Não sei quem que quer responder essa.
Como les Bom, mencioné, eu posso começar. Como eu mencionei, como parte dos protocolos que nós desenhamos, delineamos, é importante identificar as pessoas que trabalharão e participarão na investigação que vai ser feita dessa situação de assédio no ambiente de trabalho. Nos protocolos é sempre importante poder sinalizar a quem nos vamos procurar, qual é a pessoa responsável que nós temos que buscar essa investigação para que nos ajude. Cláudia, eu te passo a palavra. Sim, eu acho que os normativos de cada organização, eles têm que dar esse direcionamento, né? Muitas vezes, você não precisa, no caso, já seguir direto para uma corregedoria, que é um caso de quando for, de fato, fazer uma investigação com possibilidade de punição. Eu acho que um passo anterior é, talvez, para o servidor que se sente, né, abusado, que sente que está sofrendo um assédio, é conversar com a área de saúde do órgão, se houver, ou com alguém designado que tenha conhecimento, condições. Às vezes esse setor fica na ouvidoria, às vezes fica numa área de saúde, que área de gestão de pessoas, uma pessoa que consiga acolher essa pessoa, entender o que ela está passando, e ver se aquele problema de fato é um problema relacionado a algum tipo de assédio, tentar intervir naquele ambiente, ouvir também a outra parte, né, com todo respeito e guardando os sigilos, e caso se caracterize de fato que aquela situação merece ter uma punição disciplinar, aí sim encaminhar isso para a corregedoria. Foi isso que a gente viu nas experiências que a gente conheceu, né? Ter múltiplos, às vezes, canais de acolhimento, mas precisa estar claro dentro da organização a quem a pessoa deve recorrer, procurar, seja para tirar dúvida, seja para denunciar. Sí. Gracias por esse aporte, Cláudia. Obrigado por esse esclarecimento. Tem uma pergunta feita pela Patrícia, outra nem sei quem fez, mas qual é o modelo que você apresentou, como ele pode ser utilizado por uma espécie para prevenir o assédio? E a outra seria, de acordo com os diagnósticos que vocês chegaram, qual o momento oportuno para realizar? Eu acho que o modelo que a gente construiu está muito alinhado ao modelo da Olacefes, né? Com todas aquelas etapas, todas aquelas recomendações que estão na política de gênero da Olacefes, elas estão contempladas no modelo. Então, ali é uma excelente oportunidade para a AFS se autoanalisar e começar a implementar aquela política, né, de combate ao assédio. Então, o modelo, ele dá diretrizes, né, tanto o modelo como as recomendações feitas na política de gênero da Olacefes, elas dão diretrizes, elas sinalizam aspectos que a organização pode começar a se apropriar para conseguir implementando aos poucos, né? Eu acredito muito que não é algo que você faz de uma hora para outra, assim, abruptamente, colocar tudo. Você vai fazendo aos poucos, né, as etapas, para ir construindo isso de uma maneira sólida dentro da organização. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, Daniela, era com relação... desculpa, eu perdi a segunda pergunta. Você pode repetir? A la periodicidade ou o espaço de tempo. Com que periodicidade ou qual é o espaço de tempo que é sugerido aplicar estudos desse tipo? Eu acho que não tem uma regra assim definida, um período, né? Você fala, se for do ponto de vista da organização interna, por exemplo, uma FS implementando, eu acho que ela tem que avaliar as suas condicionantes, a sua cultura e ver como que aquilo está e no mínimo, uma vez por ano, trabalhar de novo esses aspectos internamente, a depender do estágio que essa organização está. Se ela já está no estágio mais avançado, eu acho que você pode começar a espaçar mais isso. Se ainda é no início, eu acho que vale campanhas com períodos mais frequentes, né? Isso do ponto de vista da organização interna.
Agora, para pegar esse instrumento e fazer uma avaliação das órgãos externamente, no âmbito do nosso trabalho de controle externo, eu acredito também que você pode fazer em etapas, ou você faz um levantamento, vê como que aquela organização está com relação àquilo, dá um tempo para que, a partir das recomendações que são feitas, ela consiga se organizar e implementar novas recomendações, e depois de 1 ou 2 anos, eu acho que vale um retorno, um monitoramento daquelas recomendações que a AFS fez no seu trabalho de controle externo. Então, veja que eu separei em 2 vertentes, a vertente interna e uma vertente de utilizar esse modelo para uma fiscalização externa, com órgãos e entidades auditados, né, por nós, como nosso trabalho de controle externo. Gracias, gracias por esa respuesta, Claudia. Obrigado por essa resposta. Tem uma outra pergunta que eu gostaria que Daniela pudesse comentar, que foi, segundo a apresentação dela, o Tribunal do Uruguai tem encomendado fazer uma lei orgânica na instituição sobre igualdade de gênero. E tem uma pergunta: quais os desafios de implementar uma política contra o assédio na FS? Eu acho que a Daniela poderia compartilhar, porque ela conhece bem esse processo e pode falar como foi. Bom, os desafios dependem um pouco da etapa na qual essa entidade se encontra, essa entidade fiscalizadora superior. No caso nosso, como nós arrancamos do zero, não há protocolo, é uma das entidades com as quais não temos um protocolo de atuação. Então, o desafio é primeiro, conscientizar os órgãos da necessidade de implementar todas essas instâncias e, por sorte, nós contamos com a aprovação do Tribunal para a criação dessa unidade. Mas o que eu dizia é que depende de cada EFS, porque no nosso caso é que somos um organismo pequeno, com poucas pessoas, nós precisamos colocar em funcionamento a unidade e também temos outras tarefas, então nós não contamos com a quantidade de tempo ótima para poder implementar em um curto período de tempo. Então, é como se toma um pouco mais de tempo. Então, em outras entidades que contam com mais pessoas que possam se dedicar completamente a essa tarefa, talvez o desafio seja um pouco mais suave. Mas o importante é ter em conta saber para onde se quer ir e endereçar todas essas questões que precisam ser compreendidas, que é para benefício de todos e todas, de todos os funcionários e também da AEFS como organismo, porque a coloca em um lugar onde está demonstrando seu compromisso com a erradicação desse tipo de prática. Super. Muchos desafíos, siento yo, pero qué lindos Eu desafíos. acho que existem muitos desafios, mas que lindos desafios. Podemos, inclusive, gerar mudanças culturais, que é o que nós devemos fazer. Mudanças culturais, não são coisas fáceis. Tem ainda uma outra pergunta que diz: em sua FS pode ser encontrado nos tribunais de Porto Rico e Uruguai, qual a unidade administrativa aceita as denúncias de assédio e hostilização ou constrangimento? No caso de Porto Rico, a área de recursos humanos é a que trata sobre esse assunto. Somos nós os que trabalhamos diretamente os casos de assédio no ambiente de trabalho ou importunação, constrangimento. E as pessoas que se veem envolvidas são de níveis executivos. Se forem, então é possível indicar
alguém externo, uma pessoa externa contratada para lidar com esse caso, se trata de uma pessoa de nível hierárquico mais alto. Antes de darle palabra a Claudia y a Bem Daniela, que interessante, porque isso está relacionado, antes que Daniela conte como funciona tiene comunicación directa con a autoridade que tem, porque se é um executivo, ela pode minimizar a ação de assédio. Dessa forma, a Lília trouxe a forma que Porto Rico se relaciona. Eu não havia escutado essa possibilidade de recorrer a um pessoal externo, que claro que isso seria bem imparcial e eles não teriam nenhum poder sobre eles, como acontece com as hierarquias de poder. Isso é feito de propósito, né? Super. Pode responder essas duas perguntas, Cláudia e Daniela? Bom, no caso do Uruguai, como eu comentava anteriormente, a unidade está iniciando sua implementação e, apesar de não estar ainda em funcionamento o mecanismo para realizar esse tipo de denúncia, o que sim está previsto é que essa unidade esteja em um nível que possa reportar diretamente ao corpo de ministros e não estará sujeita a hierarquias de nenhuma outra divisão do tribunal. Então, dessa forma, busca-se evitar que essas situações possam acontecer, de que haja alguma autoridade que possa ter alguma ingerência sobre as decisões relacionadas com a condução desses assuntos. Da mesma Cláudia? forma que a Daniela respondeu, foram as experiências que nós conhecemos. Em geral, essas equipes que vão avaliar, que vão julgar, que vão, né, instaurar um procedimento de apuração e penalização, elas têm que ter autonomia e independência para isso. Elas não podem estar vinculadas hierarquicamente, né? No caso, quando por exemplo, vou dar um exemplo aqui do TCU, como é o caso do Uruguai, que é composto, né, que é um tribunal com os ministros, tem o presidente. Suponhamos que chegasse algum tipo de denúncia contra o presidente. Existe uma corregedoria formada por outro ministro para avaliar aquele comportamento, aquele fato que ocorreu com o presidente. Ele não é subordinado ao presidente, no caso, e nessa comissão você colocaria junto como se fosse, o ministro corregedor, e ele teria junto com ele que formar uma comissão com outros ministros. Então, seria, de fato, também algo independente, né? Aqui, agora, eu fico imaginando, Lília, numa situação, eu não lembro, não sei como é na sua EFS, mas realmente uma situação de uma controladoria, onde você tem um controlador que é a pessoa que acima dele não tem ninguém, bem ao lado, né? Hierarquicamente, ele é a pessoa que é mais importante, uma denúncia contra ele, como que seria? Com certeza não pode ser analisada e avaliada dentro da organização, porque ali não tem ninguém, né, que seja, no mínimo, de hierarquia igual. Aí eu acho que teria que ter mecanismos, de fato, externos, ou dentro do poder que ele se encontra, o poder executivo, por exemplo, que tenha outro órgão que faça essa avaliação da conduta daquele cargos desse tipo, né? Não dá para ser dentro da organização nesses casos, porque senão você tira totalmente a independência da apuração, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver nos jornais, no Brasil, recentemente, a gente teve um escândalo de corrupção, de assédio sexual, acometendo um grande dirigente de um banco estatal brasileiro. E isso gerou até a demissão desse... Ainda são indícios, as investigações ainda estão ocorrendo no Ministério Público, nosso aqui, Ministério Público, mas de imediato o presidente exonerou esse presidente desse banco estatal, o presidente da República, e substituiu ele. Quer dizer, que é um assunto que... E teve uma repercussão gigante, assim. Eu acredito que, não conhecendo o caso muito detalhadamente, não estou lá para saber, mas eu acredito que
fato dele ser o presidente, quando essas denúncias chegaram na corregedoria daquele órgão, isso acabou impedindo um pouco que as investigações lá acontecessem. Então, agora vai ser feita uma investigação fora, que é um caso que já está sendo conduzido pelo Ministério Público. Então, um exemplo de algo recente que aconteceu aqui no Brasil, que ainda está sendo investigado, ainda não se tem ainda, não se pode falar que a pessoa é de fato culpada, né? Porque ainda não acabaram as investigações, mas é um exemplo de que, às vezes, dentro da instituição, os instrumentos podem ficar limitados. Você tem que ter instâncias, às vezes, fora para que se faça esse controle. Muchas gracias, Cláudia, Lilian, Daniela. Muito obrigado, Cláudia, Lilian, Daniela. Aqui temos muitas perguntas. Eu também gostaria de perguntar várias coisas também, mas eu acho que a gente se enriquece com essas conversas, visto que estamos falando de um tema muito sensível. Mas, como eu prometi, a ideia é que cada conversa não excedesse 1 hora, e temos muitas mensagens, temos que trabalhar, melhorar essa cultura de silêncio, tem que haver capacitação para a gente conseguir identificar o que é assédio sexual, assédio moral, fortalecer a prevenção, fazer com que todos os instrumentos que, de alguma forma, possam fazer referência a esses temas, todos esses protocolos também sejam revisados e assumir que assédio existe, falar do assédio. Eu acho que isso não tem um lugar onde a gente não possa trabalhar e tomar algumas medidas austeras, pelo menos em respeito às pessoas que sabem que, quando existem essas condutas, as vítimas não são as culpadas. Temos que erradicar esse sentimento de culpa, principalmente entre as mulheres. Aconselhamos que use, na medida do possível, os canais já existentes nas suas entidades de inspeção e fiscalização. Se não existir um canal dentro da sua AFS, acione a AFS sobre essas políticas e vão incluir em suas recomendações essa melhora, onde existir esses canais que existam canais de denúncias e protocolos. Dessa forma, esperamos que possam poder utilizar essa ferramenta que tem sido construída de forma coletiva e está à disposição de todos. E quero agradecer a Cláudia, principalmente, Daniela, Camila, Hannah, que nos acompanha aqui, também a equipe do Chile, Magda, a todos os que nos acompanham. E aqui deixamos todas convidadas para que também possam nos acompanhar na primeira quarta-feira do próximo mês, onde já vai ser no mês de agosto. 3 de agosto, quarta-feira, vamos conversar sobre a cultura organizacional. É um eixo cuja elaboração tivemos a GN da Argentina e que já estamos preparando o orçamento para que nos acompanhem, para que certamente nos acompanhem. Obrigado por suas perguntas, participação. E agradeço aos conferencistas e, uma vez mais, meus agradecimentos e um abraço a todos. Adeus.